Ministro, Wellington Dias, seja bem-vindo ao nosso Blitz Broadcast. Chama-se The Policymakers entre Brasil e Alemanha, né? E eu quero começar com um momento importante, grande abraço e lembranças do nosso amigo Federico Ventura Roni, né? Que facilitou esse encontro, né? Isso, o Federico é um grande amigo, tive o privilégio de recebê-lo aqui no Brasil e também depois ser recebido na Alemanha. Então também o meu abraço aí e agradecimento. É uma grande honra, né, para nós que você fica com a gente dentro no meio desta tempestade que aconteceu, né, recentemente. Então, ministro, quem é o ministro Wellington Dias? Resumo executivo para os alemães, suíços, austríacos que estão assistindo. Olha, um brasileiro como muitos brasileiros e também como muitas pessoas do mundo. Eu venho de uma família que é descendente dos povos das origens do Brasil, né, a população indígena, claro, já há muitos anos integrados. E veja, garantir que a gente tenha a oportunidade agora de chegar ao Ministério, e eu conheci a pobreza não de ler nos livros, eu vivi. Né? Tenho em comum com o presidente Lula, ele que também teve uma vida, vamos dizer, essa experiência de viver, sem ter a condição das 3 refeições por dia, morando em um lugar que não tinha água, que não tinha energia, eu também vivi. Então, quando assumi o governo do Estado e agora aqui a condição de ministro do Desenvolvimento Social, vamos dizer, é um grande desafio, mas também com muito entusiasmo. Eu fui governador do Estado do Piauí, que no começo deste século, em 2003, ele entrou no século XXI, Piauí, como o estado mais pobre do Brasil. Nós tínhamos um índice de desenvolvimento humano 0,4, muito baixo de desenvolvimento. E era comparado com alguns países em que a população enfrentava também muitas dificuldades, Serra Leoa, Afeganistão, enfim. Fizemos um plano para 20 anos que deu certo. Um plano em que trabalhamos forte investimento em educação, forte investimento para a qualidade de vida, que permitiu aumentar a expectativa de vida, e forte investimento para impactar a renda. Então, o nosso Índice de Desenvolvimento Humano, agora, no ano de 2020, 18 anos depois, já foi o IDH 07, que significa alto desenvolvimento. É isso que eu quero, com essa experiência, com todo o apoio do presidente, com quem estive agora esta semana, em que estamos dando a entrevista numa agenda de trabalho, e bastante animados aí para bons resultados. Há uma declaração, né, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né, que eles vão apoiar o governo, né, na situação difícil que aconteceu, né, domingo, né. Qual é a sua visão sobre o ocorrido em Brasil? Não é um ato separado do que acontece em outras regiões do mundo. Precisamos ter muito cuidado em fortalecer a democracia no Brasil, mas também integrado com o mundo. Tem muitas alternativas de sistemas, uns democráticos, outros autoritários, e somos defensores da democracia. Assim, esse apoio da Câmara de Comércio, da Câmara e de outros organismos da Europa, assim como de outras regiões do mundo, a causa da democracia em um país, não é, seja qual for, é uma causa que vamos estar juntos. E aqui dentro do Brasil, eu acredito que a gente tem a ver com tudo que aconteceu no governo anterior. A gente enfrentou umas das eleições mais difíceis da história. Nós temos que trabalhar para a reconstrução do Brasil. A reconstrução do Brasil. E, é claro, queremos principalmente
a reconstrução desses laços com o mundo, com a Alemanha, com a Europa, com toda a América, com o mundo oriental, com a África, com todas as regiões do mundo. Conta com a gente, né? Também a Câmara de Comércio Suíça, onde está também como diretor, mesma coisa, todo mundo, né, mostra apoio, né, incondicional, né, nessa situação difícil, né, pela democracia, né, do mundo, né, como você disse, ministro. Ministro, na sua opinião, todo mundo está preocupado com essa polarização, né, vamos dizer, né, e não tem só no Brasil, também nos Estados Unidos tem uma polarização forte agora com o que aconteceu, né. Na sua visão, como podemos melhorar a situação, como podemos evitar cada vez mais polarização e evitar mais perigo pela democracia no geral? Olha, eu defendo que o mundo tem várias linhas de pensamentos e reconhecemos a importância, inclusive, da divergência. Isso é próprio da democracia. Eu digo que o mundo, se a gente observar, ele cada vez mais é dividido em mais humanista, menos humanista. Há a necessidade, de um lado, de agir com muita firmeza naquilo que está caracterizado como crime. No caso do que aconteceu no Brasil, nós tivemos vários crimes. Muitos questionam, mas o ato não foi uma manifestação típica da democracia. Ela foi, na verdade, um ataque aos três poderes no Brasil, com o roubo de documentação reservada, com não só a destruição do ponto de vista material, patrimonial, cultural, ou seja, foi mais do que isso. Na prática, nós tivemos um ato que, por si só e após ele, resulta em risco à democracia. Graças a Deus, a democracia venceu. A gente está vivendo o mais longo período democrático, desde a Constituição de 1988. E queremos fortalecer ainda mais. Então, eu digo que o lado positivo do que aconteceu é que a democracia ela está mais forte, ela está mais consolidada, não só no nível dos políticos, mas também do mundo empresarial, os líderes sociais, todos. Veja que pesquisas revelam que 93%, uma pesquisa que diz que o povo condena o que aconteceu, sim, independente da posição política. Outra pesquisa, 98%, quase uma unanimidade dos pesquisados do povo brasileiro, também condenando esse ato de destruição, de ameaça ao processo democrático. Nós vamos ter que ter um grande cuidado. De um lado, combater o que for crime, também um processo de diálogo, um processo voltado para a pacificação, como deseja o presidente. Eu acho que o gesto do presidente Lula, ele estava numa agenda cuidando de uma emergência em razão de chuvas excessivas em São Paulo, e ele volta da viagem a Brasília, eu o acompanhei ali visitando, naquela chegada dele já direto para visitar o Palácio do Governo, para ir lá no Judiciário, ali com o Legislativo. No outro dia, já uma reunião com os três poderes, uma reunião com os governadores, fizeram uma caminhada junto do Palácio em direção ao Judiciário. E veja, um presidente que, poucos dias, tinha subido a chamada rampa do governo no Brasil com o povo, com pessoas de várias situações sociais, uma festa bonita. Então, ali foi uma demonstração. Não temos medo, estamos aqui prontos para defender aquilo que é essencial ao povo brasileiro. E a democracia é um desses pontos prioritários, com certeza.
Falando sobre oportunidade de futuro, né, do seu país, você tem um cargo muito importante no governo, né? Quais são os seus principais objetivos para esse período do governo? O presidente Lula já foi presidente, ali entre 2003 e 2010, e elegeu a presidenta Dilma Rousseff como sucessora. Eu conheci de perto a presidenta Dilma. Eu, na época, um período eu era governador, ela presidenta, depois eu senador, ela presidente. Quando eu fui senador, eu fui o líder do bloco de apoio ao governo da presidenta Dilma. Eu diria que se tem apenas 10 pessoas honestas, né, numa classificação mundial, a presidenta Dilma é uma delas. Uma pessoa extremamente honesta, correta, enfim. O que eu quero lhe dizer é que o presidente Lula, quando assume, ele encontra o Brasil, que lá atrás ele tinha deixado fora do mapa da fome. O Brasil volta para o mapa da fome. 33 milhões de pessoas que não conseguem tomar café, almoçar, jantar todos os dias. O Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, no mapa da insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, como pode um país que produz tanto alimento e uma parcela equivalente a 28% da população que está no nosso cadastro único, numa situação, são 60 bilhões, aí é um número maior, que estão numa situação de desnutrição, principalmente as crianças. Crianças que são internadas, qual é a doença? Fome, desnutrição. Então, não faz sentido. Então, o presidente, ele assumiu os compromissos e, nesses compromissos, eu digo que os principais estão aqui neste ministério que eu estou coordenando. Planejamos, já agora, no mês de fevereiro, a gente está trabalhando para atualizar o cadastro único, que é um cadastro que reúne todas as informações, e ali a gente coloca nesse cadastro aqueles que preenchem requisitos dos mais pobres, ou que aqueles principais direitos não são cumpridos. Às vezes tem renda, mas não tem uma habitação. Mora num lugar que não tem energia, mora num lugar que ainda não chegou água potável. Então, é preciso ter ali as crianças, os adolescentes matriculados, estudando. E aqui, esse ministério, nós estamos programando para não mais em 11 anos, como foi lá atrás. Entre 2023 a 2026, a gente alcançar as condições de novamente tirar o Brasil do mapa da fome. Reduzir as pessoas que passam fome para, de preferência, próximo de zero. Do outro lado, garantir um plano para a produção de alimentos, levar em conta a mesa do povo brasileiro. O que é que vamos exportar? Como é que nós vamos trabalhar a regulação para garantir as condições de não faltar alimentos, não impactar no preço do alimento internamente. Então, nós temos uma rede extraordinária que vamos trabalhar. E do ponto de vista social, o Ministério tem 12 mil unidades assistência social, integrado com os municípios, com os estados, com entidades sociais, que tinha sido também quebrado essa aliança, e agora nós vamos reintegrar, nós vamos voltar a passar recursos, um cofinanciamento, e a partir daí, já a partir de fevereiro, atualizar esse cadastro, já trazer, dando a mão para quem está lá fora, passando fome, outras necessidades, trazer para o Bolsa Família, implantar um novo Bolsa Família, centrado nessa lógica da família, na perspectiva de que as pessoas possam tomar café, almoçar todo dia, mas também a criança vai dar
na idade certa, matriculado na escola, o adolescente matriculado, as pessoas fizeram vacinação, tem ali alguma situação de doença que temos que tratar, e a partir daí, 30 programas para os direitos que são essenciais à vida, como habitação, água, a cultura, o esporte, o direito à renda, o direito a ter uma condição de um emprego. Então, esse ministério também, integrado com outros, além daquilo que vai ser feito para a economia, trabalhar o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está nesse instante preparando um plano para estimular a economia. Nós queremos criar um ambiente de confiança para investimentos de investidores do Brasil e do mundo, e esse ministério tem um olhar para que esse crescimento, e mais apoiando diretamente o empreendedorismo no campo, na cidade, possa alcançar oportunidade para esse público do cadastro único, para que tenha um emprego, para que seja um empreendedor, para que possa não depender da transferência de renda. Que meta maravilhosa, conta com a gente também, com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a Câmara Suíça, né? E temos um instituto, só uma informação no detalhe, o Instituto Casa Fome, que nasceu dentro da pandemia, né? Porque faltou apoio lá, né? Sabe, tudo. E um grande amigo meu, Daniel Ribeiro, que podemos marcar uma reunião, vale a pena. Nós fizemos muitas expedições para ajudar em diferentes lugares, né? Onde realmente tem fome para combater. Como a gente diz lá na minha região, já fica palavrado. Tá bom, combinado. Como você deseja combater a pobreza no Brasil, considerando os frios e contrapesos no Congresso e as restrições orçamentárias? Por exemplo, a pergunta-chave como consultor financeiro, como você quer financiar essa Bolsa Família? Veja, o presidente Lula, ele valoriza a política. Muitos queriam que ele buscasse uma decisão judicial, uma outra alternativa, mas ele quis, ainda antes de ser eleito, e eu participei com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi nosso coordenador na transição, junto com outros líderes, nós fomos ao Congresso Nacional. O presidente visitou o Congresso Nacional, repito, antes de tomar posse, num governo em que o Brasil bastante dividido, e ali conseguimos aprovar uma emenda constitucional para colocar os mais pobres no orçamento. O presidente, quando foi eleito, não escondeu. Vou colocar os mais pobres no orçamento e vou colocar os mais ricos lá no imposto de renda. Então, a garantia de que a gente tenha, num país desigual como o Brasil, as condições de mais igualdade. A gente evoluiu em muitas coisas e esses últimos anos a gente perdeu. Um deles, o índice Gini, na desigualdade. Cresceu a desigualdade no Brasil. Então, veja, o presidente, a partir dessa iniciativa, abriu um espaço fiscal que vai resultar em 2023, o tempo dirá, vamos dizer assim, a despesa ela vai ter, na proporção do PIB, praticamente a mesma proporção que foi no ano anterior, no ano de 2022. Então, do ponto de vista fiscal, é um esforço que apenas pega esses recursos e prioriza para quem mais precisa. Então, aqui está garantido o dinheiro para pagarmos aqui o equivalente a R$600 como piso, como patamar para os que mais precisam e mais R$150 por criança na família beneficiária até 6 anos. Isso, para a lógica brasileira, ela permite, de um lado, tirar as pessoas do mapa da fome, mas também é uma medida que coloca pelas mãos dos mais pobres o dinheiro na economia
E a partir daí, a gente também assegurou recursos para os principais serviços que o poder público oferece. Serviço de segurança, serviço de saúde, serviço de educação. Então, veja, agora nós temos um orçamento adequado que permite, pelo menos, o básico para aquilo que é essencial à população. E sim, tem os recursos para essa primeira fase. Mas nós vamos precisar, mais do que atender como emergência, essa transferência de renda. O objetivo é abrir também as condições de um fundo garantidor para ter uma condição de bons projetos, créditos, para que essa população, que a gente vai lá no cadastro, naquela família que está ali passando necessidades, passando fome, tem pessoas formadas, nível superior, às vezes pós-graduado, pessoas com nível técnico, pessoas que já têm experiência de empreendedores e não têm uma oportunidade. Nós queremos dar as mãos a essas pessoas e abrir a oportunidade. Então agora, em fevereiro, março, esse primeiro ano, a gente vai ter aí um grande programa, vários programas, melhor dizendo, voltado para que a gente possa atender os mais pobres, mas também tem o emergencial, mas tem um plano para o curto, para o médio, para o longo prazo, no sentido de criar, como eu disse, um ambiente favorável ao investimento, para crescer a economia, crescer a classe média novamente e garantir que se tenha aqui segurança aos investidores. Isso é perfeito, um ponto para a próxima pergunta. E fato que a Alemanha está empenhada, né, em melhorar o relacionamento, né, com seu país maravilhoso, e só no primeiro trimestre, ministro, terá 4 visitas de delegados, né, alemães aqui no seu país, né. O Franz-Walter Steinmeier já, né, participou lá, né, nesse evento maravilhoso, e até coliderará uma delegação em fevereiro, né, vai ter muito movimento, muitos alemães, né, vão chegar aqui com sotaque forte igual eu, né. Então, como ministro vê a relação germano-brasileira em geral e para seu ministro em particular? Olha, primeiro, somos povos irmãos. Temos uma relação ao longo de muitos anos de importantes e crescentes parcerias. Parcerias Brasil-Alemanha, parcerias regiões da Alemanha com regiões do Brasil, às vezes parcerias de cidades da Alemanha com cidades do Brasil. E nos alegra a visita dessas 4 delegações. Queremos receber com todo o carinho, quero ter o privilégio de receber aqui. E veja, o objetivo é que possamos trabalhar em interesse mútuo. De um lado, nós compramos produtos da Alemanha, do outro lado, vendemos produtos para a Alemanha. Trocamos informações científicas, vamos trabalhar na área das academias, na área cultural, e garantir, aliás, o único ponto que a gente tem de divergência com a Alemanha é no futebol, depois que apanhamos de 7-1. Justo. Até meu primo Klose, né? Mas a gente não ajuda não aqui no Brasil. A gente deixa essa parte separada. Mas veja, vamos dar um exemplo. O Brasil quer trabalhar com todo o respeito ao meio ambiente. Tá. E aqui nós vamos trabalhar a bioeconomia. E a Alemanha tem tecnologias, tem expertise. Essa área de energia eólica, energia solar, a Alemanha já é um grande investidor no Brasil e com certeza nós vamos ampliar. A área de transporte, o presidente Lula, ele se comprometeu de apresentar um plano para que a gente tenha uma transformação, uma transição do transporte centrado
no combustível fóssil para o elétrico. Então, isso aqui tem muitas oportunidades. Nós somos grandes produtores de alimentos e a Alemanha também, ela compra alimentos do Brasil. Nós somos também um país que tem um potencial turístico importante, queremos ampliar, não é? Com reciprocidade, mais brasileiros visitando a Alemanha. Eu não conhecia a Alemanha e a primeira vez que eu fui eu fiquei impressionado, porque a Alemanha que a gente conhecia era a Alemanha dos filmes, e a gente, quando chega lá, um povo alegre, animado, feliz, não é? Que tem muitas coisas em semelhante. Então eu fico muito feliz. E certamente a partir da visita das delegações, naquilo que tivemos, vamos dizer assim, de tratativas, nós vamos cuidar com todo o respeito, né? Ou seja na linha de financiamentos, a gente tem também a oportunidade, não é, de investimentos em várias áreas, e no social também, e com certeza vou estar batendo a porta da Alemanha também para a gente fazer boas parcerias. Em 2022, você foi eleito membro da Academia Piauiense, né, de Letras. Para quem não conhece, o ministro também é escritor, né? Ele fala de política em seus livros? Sim, política social. Eu tenho meu primeiro livro centrado no ambiente em que eu ainda muito jovem vivi. É uma região de um ecossistema, vamos dizer, que é transição entre a região de Cerrados, o Piauí, tem uma região que já está próximo da Amazônia, né, ali onde a gente tem ali boas relações, aliás, vamos ter todo o compromisso com as populações indígenas. O Brasil tem ali a Amazônia, tem o rio Parnaíba, o outro lado já é a Amazônia legal, na fronteira com o meu estado. Mas tem uma região que vem em direção ao centro do Nordeste brasileiro, que é uma região em que há irregularidade de chuvas. E neste livro eu trato, não é, do sofrimento, dos desafios da população ali, porque ela não estava estruturada na época em que eu era criança, adolescente, para conviver nesta região. Então, culpava Deus, né? E à medida que fomos ganhando conhecimento, e eu digo, é a educação que realmente transforma. Tem um conto lá chamado Maria Valei-me, em que não chovia, né? A população ia lá para o meio da lavoura, né, que estava morrendo, pedir a Deus para que viesse chuvas, enfim. E Deus dizendo, olha, se você perfurar um poço aí, tem água. Então, o outro trata dessa parte da regularização fundiária. Lá na minha região teve um processo que foi o inverso. Era o governo tomando as terras dos pequenos para criar um latifúndio estatal, uma espécie de uma fazenda nacional. Então, eu trato sim dessa temática social, política, como é que isso refletia na política. Eu sinto muita falta de tempo. Eu tive esse período como governador do meu estado, fui eleito lá 4 vezes no primeiro turno, fizemos agora o sucessor, mas eu sinto falta de tempo para escrever, né? Essa vida mais corrida. Eu pensei, agora fui eleito senador, vou lá para o Senado, lá eu vou poder me organizar melhor, e o presidente Lula, vai não, você vai agora cuidar de uma área com muito trabalho. Mas eu estou animado. É uma missão importante, digna, e eu quero aqui colocar todo o esforço, né, para me somando com vários parceiros no Brasil e também no mundo, e de pronto reafirmar esse nosso compromisso de estreitar com
a Alemanha, que já foi parceira nessa área social. Quando eu fui governador do Piauí, em 2003, no ano de 2003, o presidente Lula tinha acabado de lançar o programa Fome Zero e uma delegação da Alemanha veio ao meu estado. Depois viemos juntos aqui ao presidente Lula em Brasília, mas primeiro pousaram no meu estado para uma parceria social. Então, o povo alemão sempre muito solidário e por isso mesmo nós somos gratos e queremos estar trabalhando com muita, vamos dizer assim, parceria, com muita união, naquilo que pudermos ajudar também, será com muito prazer. Muito obrigado, perfeita palavra, né? Do fim, né? É uma honra conhecê-lo, ministro. Muito obrigado pelo tempo, prazer. No meio do corrida do trabalho, né? E também no meio dessa tempestade. Muito obrigado. 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 Ninguém larga a mão de ninguém.